Você conhece o Espírito Santo? Quando fala ser cheio do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, você entende o que é isso? No vídeo de hoje, vamos estar esclarecendo sobre a pessoa do Espírito Santo e essas realidades a respeito dele. Por isso é muito importante você ficar no vídeo até o final, tá? Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas e depois da vinheta nós vamos revelar para vocês sobre o Espírito Santo. Oi pessoal, eu sou Rafael Ribeiro. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo relacionado com a nova criação. Nós estamos numa série de mensagens sobre a realidade de ser uma nova criatura. E eu não poderia deixar de falar sobre o Espírito Santo, afinal ele é o maior responsável, porque, como disse o próprio Jesus, ele, o Espírito Santo, é quem convence as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Mas eu preciso te deixar só falar uma coisa importante para vocês, que nós vamos ter, no futuro próximo, uma série de mensagens específicas sobre o Espírito Santo. Então, hoje eu vou falar mais resumido, vou fazer um resumo e vou ficar mais ligado à realidade da nova criação. Tá bom? Bom, para começo de conversa, nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo, ou o que é o Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, gente, ele é uma pessoa. Quando Jesus estava ali batizado nas águas por João o Batista, a Bíblia fala que desceu do céu o Espírito Santo como uma pomba e pousou sobre Jesus. Atos 2 vai dizer que veio um vento, um som de um vento impetuoso. Ali também nessa mesma passagem vai dizer que veio com línguas como de fogo, línguas repartidas, línguas de fogo, e desceu sobre as pessoas. Mas preste atenção, o Espírito Santo, ele não é uma pomba, ele não é um fogo, ele não é um vento impetuoso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E eu quero mostrar isso para você na Bíblia, o que o próprio Senhor Jesus falou a respeito do Espírito Santo. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, Jesus fala o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, ou outro consolador, em outras versões de Bíblia, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então, o próprio Senhor Jesus está revelando que o Espírito Santo é o outro, advogado. Ali a palavra paracleto, pode significar advogado, pode significar consolador, ajudador. Mas essa palavra outro é a palavra allos, que significa alguém semelhante ou alguém da mesma espécie. Então Jesus está falando que o Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte: eu vou enviar um outro semelhante a mim, outro igual a mim, para ser o advogado, o ajudador de vocês. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele está sendo revelado desde sempre. Quando nós pegamos lá no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele já está sendo revelado. Ele aparece em várias passagens da Bíblia. Está em Gênesis 1, ali nos primeiros versículos, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, já no primeiro capítulo da Bíblia, o Espírito Santo já está ali. Nós temos várias passagens, mas as mais emblemáticas, nós temos lá em Joel 2, onde Deus falando através do profeta Joel que o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne. E aí está dizendo lá que jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor seria salvo. Então, uma passagem que eu gosto muito também, depois dessa de Joel 2, eu gosto muito da que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Então deixa eu ler com você. Então aqui, Ezequiel 36, verso 25, Ezequiel 36, 25, presta atenção no que diz a palavra. Então aspergirei água fresca e límpida, ficareis purificado. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração,
e derramei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Então, veja, o Espírito Santo, ele está sempre sendo anunciado, né? Então, a forma definitiva que ele, né, veio, porque no Velho Testamento ele estava sempre agindo por fora do ser humano, né? A gente vê no caso de Sansão, a Bíblia fala que ele, cheio do Espírito Santo, foi tomado de grande força. Tá? Mas depois de Atos 2, depois que Jesus ressuscita e ele ascende aos céus, o Espírito Santo vem, porque Jesus ele anunciou, eu li isso para vocês, né? Quando ele disse lá em João 14 que não ia deixar, né, ninguém órfão, ele iria, mas iria mandar um outro. Então ali em Atos 2 é a descida definitiva do Espírito Santo, ele passa a habitar na vida do ser humano, como está escrito lá em 1 Coríntios 3,16, onde o apóstolo Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Tá? Agora, já falei sobre o agir dele, que ele veio convencer as pessoas do pecado, do juízo da justiça, né? Que ele é o nosso ajudador, o nosso advogado. Mas o que é então ser cheio do Espírito Santo e o que é batismo com o Espírito Santo? Né? Bom, batismo no Espírito Santo, a palavra batismo significa mergulho, né? Mergulhar. Então, significa que o batismo no Espírito Santo é que nós fomos mergulhados, veja bem, nós fomos envelopados, fomos embrulhados, revestidos com o Espírito Santo. Então, o poder dele, o agir e o fluir dele no ser humano e através do ser humano, isso é o batismo no Espírito Santo. Nós temos evidência do batismo, como oração em línguas estranhas, dons espirituais, tem o fruto do Espírito, que é a capacidade, né, da nova criação, o espírito humano recriado, onde existe ali frutos, mas o Espírito Santo ele acentua, ele flui nisso. Tá? E o que é ser cheio do Espírito Santo? Bom, entenda, a nossa referência para esse texto está lá em Efésios capítulo 5, verso 14, onde o apóstolo Paulo fala, né, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Mas entenda uma coisa, o Espírito Santo ele é uma pessoa, como eu disse. Você não tem um contato com uma pessoa, ela em parte. Né? Se eu for te fazer uma visita, se eu for até você, aí minhas pernas não vão primeiro, depois chegará ao meu tronco, depois chegarão meus braços, depois a minha cabeça, e aí o Rafael está lá completo. Isso não é. Quando eu vou até você, eu vou completo. Tá? Não tem como eu enviar pedaços de mim para chegarem até você. O Espírito Santo, mesma coisa, ele é uma pessoa. Quando o apóstolo Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito Santo, dá a impressão que as pessoas elas têm 100 gramas do Espírito Santo, depois elas vão ter 200 gramas, depois 1 quilo do Espírito Santo. Não, isso não acontece. Tá? O Espírito Santo ele já foi, né, enviado definitivo, por completo. Quando o Espírito Santo está em nós, ele está por completo. Ele é uma pessoa. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo ali naquele texto, né, ele está falando sobre a influência do Espírito Santo na sua vida. O quanto você é influenciado do Espírito Santo, o quanto o Espírito Santo ele te influencia. É essa comparação que Paulo está fazendo entre o vinho e o Espírito Santo. Porque veja bem, quando uma pessoa está sob a influência de vinho, você vai notar. Nós podemos notar alguém que está sob o efeito do vinho. Quando alguém está muito cheio de vinho, é notável, né? Você vê uma pessoa, por exemplo, alcoolizada, uma pessoa bêbada, é notório, você vai ver isso. A mesma coisa é o Espírito Santo. Foi essa a comparação de Paulo. Né? Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, é visível que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Né? Ela está influenciada pelo Espírito Santo. Né? E agora, o que nós podemos fazer então para ser cheio do Espírito Santo? A oração ela é muito importante. Né? Porque na oração nós estamos falando com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, então nós temos que falar com ele. Assim como nós falamos com Deus na oração, assim como nós podemos falar com Jesus, devemos também falar com o Espírito Santo. Outra coisa é se expor à palavra. Porque a Bíblia mesmo diz que as pessoas que escreveram a Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo. A Bíblia ela é divinamente inspirada.
Então, quando você lê a Bíblia, você tem totais condições, olha que maravilhoso, você está lendo o livro junto com o autor. Nenhum outro livro você vai ter a oportunidade de ler ao lado do autor. Então, pô, se o Espírito Santo inspirou Paulo, por exemplo, a escrever as cartas apostólicas, o Espírito Santo habita em você, então você está lendo ali as cartas de Paulo com a pessoa que inspirou. Vai tirar suas dúvidas, vai revelar coisas, vai te mostrar ali. Essa experiência é fantástica. Quando eu descobri isso, sabe, mudou toda a minha experiência de leitura da Bíblia. Então, e o Espírito Santo, ele trabalha junto com a Bíblia. Ele trabalha junto com a Bíblia. Então, quanto mais você se expõe à Bíblia, mais o Espírito Santo também flui nessa realidade. E uma outra coisa também que nos ajuda a ter esse relacionamento com o Espírito Santo é viver uma vida de santidade, né? Se você não sabe ainda o que é santidade, santificação, assiste o vídeo anterior, que vai te tirar essa dúvida. Porque, veja bem, o Espírito Santo ele fala com as pessoas através de pensamentos, ele fala através de uma voz aqui dentro, que algumas pessoas podem chamar de intuição, sexto sentido, nós chamamos de testemunho interior. O Espírito Santo fala conosco aqui dentro, a gente sente coisas, percebe coisas, vem pensamentos, vem frases, vem argumentos, é muito legal. Algumas pessoas são tão íntimas que escutam uma voz audível. Interessante pra caramba. O Espírito Santo fala através da Bíblia, ele pode falar através de outra pessoa, mas se eu já expliquei para vocês que o pecado causa afastamento entre as pessoas e Deus, essa comunicação ela fica arranhada. Essa comunicação, a Bíblia fala inclusive para nós não apagarmos o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então, quando eu apago, quando eu extingo o Espírito Santo, ou seja, ele se cala por causa de muito pecado, muita iniquidade, uma vida totalmente fora da palavra, então essa voz ela não vai chegar. Vai ter ruído na informação. Então, quando eu ando direitinho, segundo os princípios e os padrões da Bíblia, essa comunicação ela funciona melhor, então há um grande fluir. Eu recomendo a leitura de Efésios, capítulo 5 e capítulo 6, isso é muito importante. Tá bom? Tem muita coisa para falar sobre o Espírito Santo. Nesse vídeo eu não consigo falar muita coisa. Como eu te disse, vai ter um vídeo, uma série de vídeos, vamos ter uma série de vídeos falando específicos sobre o Espírito Santo, mas eu queria que você deixasse nos comentários o que você acha sobre isso. Você tem uma experiência, você já é batizado no Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo? Deixa aí no seu comentário, deixa aí o que você pode falar sobre isso, se você concorda, se você discorda, tá? Nos siga nas redes sociais, vou estar deixando aqui o nosso contato do Instagram, tá? O meu pessoal também, vou deixar aqui o da Igreja Cristã Vivendo em Fé, a igreja a qual eu sou membro, sou um dos pastores lá. Você poder acompanhar, nós temos um material lá, se de repente ver lá o nosso endereço, fazer uma visita, nós vamos te receber muito bem lá. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e sejam abençoados na prática da palavra.